Bem-vindo a mais um episódio do Novos Classic Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra e outras novidades no site. Vambora. O Flávio Dino acha que vai ser protagonista no Brasil para sempre. Vamos ver esse vídeo aqui. Tem uma outra matéria dele também pressionando o Congresso. Vale a pena falar sobre o que o Flávio Dino quer, né? Então, começando por esse vídeo. O poder legislativo vota as leis. O poder executivo executa as leis. E o poder judiciário julga de acordo com as leis. Isso a gente aprende no ensino fundamental e médio. Eu acho engraçado que ele fala de um jeito de professor arrogante, tá ligado? Que é meio... O poder executivo executa as leis. Sabe? Meio tipo, você tem que ser um idiota pra não concordar com ele. E meio que ele... É bem preciso isso também, né? Não, então, mas a parada é tipo, ele tá falando uma parada tão idiota Sim. que é tipo, esse é o nível que ele acredita que os interlocutores dele estão, entendeu? É. São um burro, sabe? Ele tava palestrando numa universidade, eu acho. É. O que é um pouco injusto. Se ele estivesse palestrando assim, caralho, na central do Brasil, assim, Sim. onde o pessoal não tem muito interesse em teoria constitucional, teoria dos seus poderes. Aí, Enfim. No meio do caminho, o Congresso Nacional legitimamente muda a Constituição e diz assim: além de elaborar o orçamento, que é uma lei, nós vamos executar o orçamento. Que é a atribuição... A atribuição clássica do parlamento é legislar. legislar e alocar o orçamento pro executivo gastar. É assim na Inglaterra desde tempos imemoriais, assim. E, de fato, o Flávio Dino tá fazendo uma menção às emendas parlamentares, né? Que a ideia é que o Congresso, ele tem uma graninha ali que ele pode gastar do jeito que ele quiser, né? Enfim. A discricionariedade pro cara é até trabalhar o próprio mandato dele, né? Ele tem, tipo, as pessoas não votam só no deputado pra, porra, melhoras etéreas na legislação. Também tem um pouco de give back. Isso no Brasil é um pouco corrompido, né? As pessoas formam cadeias de comando politicamente. Então, um grupo de vereadores fortalece um deputado estadual, que eventualmente fortalece um grupo de prefeitos. Esses prefeitos coligados formam um governador. O governador, por sua vez, produz lá seus deputados federais. É uma pirâmide de recursos que vai subindo e descendo. Uma mão vai lavando a outra e as duas vão lavando as nádegas. Exato. E o Flávio Dino faz um argumento até razoável de que isso viola a separação dos poderes, né? Se alguém violou a separação de poderes, é quem votou isso. Correto? De novo aí. Correto? Seu Correto? merda, seu burro. Né? O judiciário é chamado a dizer: não precisa de marco regulatório para esta novidade. Isto é invasão. O judiciário está invadindo a esfera dos outros poderes. O judiciário não tem legitimidade para isso. A minha hipótese que eu trago para vocês nessa noite é que o judiciário não só pode, como deve decidir essas questões. Concluo dizendo a vocês duas palavras. A primeira: esta é uma marca do nosso tempo que veio para ficar. Essa ideia de autoprotagonismo, que não pode significar protagonismo total, mas esse autoprotagonismo do Poder Judiciário no Brasil é algo... A escolha da palavra protagonismo pra mim é tão engraçada, sabe? Que é, tipo, protagonismo é você aparecer, né? Meio que é uma coisa que você está, né? Autoprotagonismo é o quê? É você buscar pra si ser o principal da questão. Isso é... Tipo, eu acho que contradiz um pouco a fala dele até, né? Que é tipo, o judiciário está invadindo. Não, ele está Sendo sendo protagonista. autoprotagonista. Está sendo autoprotagonismo do judiciário. Mas tudo bem, né? Exato. O que é o protagonista de um filme, né? É o personagem principal. Tudo Ele não quis nem falar só protagonismo, ele falou autoprotagonismo, então... Pô, Sei que... exato. É como se não é o narrador, né, que te faz o protagonista. É caralho, não, mas eu acho que ele quis dizer alto no sentido de grande mesmo. Não de autoprotagonismo. Não, porra, pessoal, é alto. Tem certeza, cara? Ele fala alto de si mesmo, não? Não, não sei não. É? Mas esse autoprotagonismo do Poder Judiciário no Brasil é algo que veio para ficar. Minha ótica. Principalmente o do poder pode significar protagonismo, marca do nosso tempo que veio para ficar. Essa ideia de autoprotagonismo. Ele fez assim. Ele fez assim e depois ele ainda contrapõe. E não deveria ser total, entendeu? Ou seja, tanto pelo gesto quanto pela contraposição que ele faz na próxima frase, me dá a entender faz que é sentido. alto mesmo, sabe? É.
Vamos terminar de ouvir a fala do célebre ministro Flávio Dino. Minha ótica. Principalmente porque nós estamos vendo as dificuldades próprias do mundo da política. Se a política não consegue resolver os problemas, isto vai para algum lugar no mundo. E isto também se refere ao Brasil. O Supremo, portanto, a meu ver, independentemente da coragem ou da opção teórica de cada julgador, está, entre aspas, condenado, entre aspas, a arbitrar temas políticos, econômicos e sociais, o que significa dizer que nós vamos continuar apanhando muito. Ou seja, ele basicamente propôs que, na verdade, o Supremo não tem que se restringir a questões jurídicas, né? Questões constitucionais. Temas econômicos, políticos, sociais. E que parte do que está causando isso é que o Congresso está preso por questões políticas, né? Sim, Ou seja, é uma declaração bem interessante, assim, do Flávio Dino. Eu acho que ele tá certo em afirmar que isso é uma coisa dos nossos tempos. Ele tá propondo que isso veio para ficar, que é o que alguém na posição dele faria, porque isso dá tremendo poder pra ele, né? Modéstia à parte, né? E o que eu acho engraçado, o que a fala revela, é que o Flávio Dino não menciona o que o executivo faz. Sim. Tipo, o que pra mim é a parte mais engraçada, tipo assim, o legislativo formula o orçamento, executa o orçamento, e o judiciário checa, toma conta, né? Direciona, cobra. Onde o presidente entra nesse equilíbrio, né? Esotericamente, né, o que está escondido nessa frase, que o presidente é supérfluo, é inútil. Ele se tornou nada mais do que um símbolo. Eu acho até que a crítica dele é absolutamente válida. O legislativo hoje em dia no Brasil, ele puxa para si o recurso, não é por interesse de Desenvolver plano o Brasil, de assim. governo. Não é por questões econômicas, sociais, Não. que é o que o Flávio Dino tá puxando pro STF. Exato, inclusive a coisa acontece maliciosamente, sem transparência nenhuma, né? A coisa da emenda Pix, né? Que o Arthur Lira conseguiu passar. Esse é um plano antigo da primeira vinda do Alcolumbre, que aconteceu ainda dentro do governo do Bolsonaro, que muitas pessoas colocaram que, pô, legalizaram o mensalão, né? Você não precisa mais dar o dinheiro por fora, agora o dinheiro do orçamento já vem por dentro mesmo, não precisa tirar de autarquia, você só direciona mal, você fala, ó, deputado fulano da pipoqueiro, você ganhou aqui, ó, 2 milhões para educação, para você distribuir lá, investir no teu distrito, na tua base, no teu estado, no caso, né? Mas o cara não vai investir no estado, vai investir na base dele, né? Na região ali que é a base dele. Ele só precisa arrumar um esquema no setor de saúde. Se é que tem a discricionalidade por área, né? Sim. Mas a verdade é que o que acaba impedindo que o país tenha um projeto nacional, né? Indiretamente, mesmo que fosse bem intencionado o gasto. Porra, qual o sentido de você repartir o orçamento por vários micro pedaços assim da federação, ao invés de você ter uma ideia que seja federal, sabe? Tem uma deturpação do propósito em si já. Exato, se era pra ter uma coisa de nível local, que fique nos governos estaduais e municipais, né? Exato, tem o repasse já tem um dinheiro que vai repassado. As coisas que acontecem no âmbito federal é pra ser pensado a nível federal. Só que pior do que isso, o dinheiro é gasto sem transparência nenhuma, então... Porra, é aquela parada, a anedota lá, o cara botou pra construir uma ponte no Tocantins. Não, e eu acho pior também, porque o que acontece mesmo questões que não envolvem dinheiro, o Congresso só não legisla, mano. Quando foi a última vez que você viu alguma grande PEC ou lei, assim, que visa combater atender um anseio da população, sabe? Cara, era pra, no Congresso agora, ter infinitos projetos de lei sobre segurança pública, assim. Mas não tem, sabe? Eu vi o Kim Kataguiri fez pra aumentar a pena de estupradores, uma parada assim. Ele botou Lei Rouanet pra presídio também. Enfim. Cara, tinha que ter mais coisa, entendeu? Você vê o histórico de vários legislativos aí ao longo da história, eles legislavam muito mais, realmente faziam mais leis pra tentar resolver as questões do Brasil, e só não tá fazendo. Ele mesmo fala que, cara, por exemplo, se você tem uma questão nova, né, e, por exemplo, o judiciário é chamado a dizer, não precisa de marco regulatório pra essa novidade. Ou seja, tá falando, tem novidades e tá faltando marco regulatório. E aí, Congresso, cadê? Cadê alguma lei? Cadê alguma coisa? Claro que o Congresso ele poderia validamente falar, não, a gente não quer regular essa atividade. Só que se o Congresso não tá regulando nada, tem certas coisas que de fato tem que ser reguladas, aí o STF vai,
Na verdade, isso aqui eu vou pegar pra mim. Exato. Aí, esse aqui eu vou pegar pra mim também. E aí você acostumou o STF a pegar as coisas pra ele mesmo regular, daqui a pouco ele tá legislando tudo. E é o que tá acontecendo. O STF, o Flávio Dino não revelou qual o mecanismo que permite que o judiciário se meta, né? Tem peças constitucionais que são relativas à ausência sobre lacunas na legislação ou incongruências na legislação, então o STF, se provocado, pode indicar, falta aqui um pedaço, ou, pô, isso aqui é incongruente. O legislativo, você tem, se eu não me engano, 90 dias para responder. Para responder, eu digo, né, construir um consenso e passar a lei. Só que é um prazo basicamente impossível. O legislativo não consegue chegar lá, entendeu? Deveria conseguir. Deveria conseguir, mas tem fatores que você pode colocar que estão até além dos deputados. Cara, hoje em dia o cenário é muito bipolarizado, né? Tipo, pra você sentar um cara do PL e um cara do PT, eles concordarem em qualquer porra, é muito difícil. Até em coisas que eu acho que não deveriam ser contrassenso pra ninguém. Bandidos deveriam passar mais tempo preso. Então o bandido que tá preso não deveria ter acesso a celular, entendeu? Porra. Mas mesmo assim, as pessoas não conseguem sentar e chegar num acordo. E tem a dificuldade do SF entender que algumas lacunas deveriam existir. Isso eu entendi. Tipo, é uma coisa que eu tenho pra mim. Se você não legislou sobre... Se a intenção do legislador foi ser negligente em qualquer tema... Cara, você não pode assumir que isso é uma falha na hora de codificar, entendeu? Por exemplo, a questão lá da diferenciação entre porte de droga, a gente sempre dou esse exemplo. A diferenciação entre porte de droga e tráfico de droga. Porra, tem tantos fatores que são importantes pra você compreender qual é o tipo penal, além da quantidade de droga, pô. Sim. Sei lá, eu posso ter ido na... Eu não. Fulano foi na Boca, porque ele vai viajar, vai passar um tempão no sítio, comprou, sei lá, 10 quilos de maconha. Aí ele tá indo com 10 quilos de maconha pra fazer uso pessoal dentro do sítio dele. Agora, eu posso ser um traficante... O fulano de tal pode ser também um traficante de asfalto e... Já tem várias passagens pela polícia. Já tem várias passagens pela polícia e tá indo fazer uma entrega de 10 gramas de maconha pra um outro playboy. Maconha de alto valor agregado. Vai faturar R$800. Não é sobre o peso, é sobre a intenção. Mas como é que eu determino a intenção? A polícia averigua. Mas na minha opinião, você não acha que o Congresso podia ter passado uma lei afirmando essa porra? Podia, sabe? Mas enfim, eu não sei exatamente como seria ali. Pera aí que eu tô ficando anão aqui, mano. A cadeira, eu tenho que parar de me auto-sabotar e pegar a cadeira que abaixa. Tá muito pesado, mano. Tá igual o Flávio Dino, mano. Pau pesado no dia. Enfim. Você não acha que o Congresso podia passar uma lei pra afirmar isso? Agora eu já não sei exatamente como seria o projeto de lei necessário. Acho que talvez tinha que revisitar, né, a parte ali e falar que, cara, é discricionário do policial. Tem que deixar claro, o policial decide. Sim. Entendeu? E seria um avanço. Mas de qualquer forma, a gente tem um Congresso hoje que é fraco, né, de ideia, pouco inteligente. Sim, eu literalmente fiz um tweet sobre isso, assim. Então, tem um tempo atrás... Eu achei um tweet relativamente simples, algumas pessoas gostaram dele, que foi em cima dessa parada do Flávio Dino, se eu não me engano. É esse aqui? Então, tipo, aqui na Globo News estavam discutindo sobre como que o Congresso não faz a parte deles, né? Uhum. Então, literalmente foi uma das frases que ela falou. E aí tá aqui, a nota da comunidade, que no Brasil é uma coisa bem mid-wit, na minha opinião. Não existe vazio legislativo. A lei que regulamenta a internet no Brasil é o Marco Civil da Internet, regularmente aprovada pelas duas câmaras do Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República e em vigor no país há vários anos. A lei não foi revogada. Tá bom, isso é óbvio. Enfim, e aí pra mim o mecanismo funciona mais ou menos assim. O povo em si, ele é pouco inteligente, mal instruído, e ele tem a obrigação de eleger muitas pessoas diferentes, sabe? Não é um cara só. Não elege o presidente, ou talvez elege um presidente e um deputado, acabou. Não. Uhum. Ele tem que eleger o presidente, ele tem que eleger o deputado federal, o deputado estadual, o vereador, o prefeito, o governador e tal, enfim. Aí o povo que é pouco inteligente, pouco instruído, elege legisladores ruins. Isso é evidente. A gente tava mostrando o Marcos Duval recentemente, né? Comparando a arma dele com a do próprio Flávio Dino. Pistolão da SWAT. Exato. Aí o que os legisladores fazem? Eles não cumprem a função dele como um dos três poderes, de criar a lei. Eles estão preocupados em quê? Em meio que pegar as emendas deles, né? Pra não ser mais específico. Aí tem problemas nacionais que não são resolvidos, e aí sobra pros outros dois poderes. O Flávio Dino não menciona o executivo, mas poderia cair pro executivo também. Mas pela natureza de como a democracia tá hoje em dia, acaba caindo pro judiciário. E o judiciário governa o país, e aí entra o próximo problema, que é, mano, o judiciário, ele é pouquíssimo democrático.
E fica muito claro que o Flávio Dino reconhece isso, porque uma das coisas que ele elenca, tá travando o legislativo, é problemas políticos. Mas, meu irmão, é óbvio que numa democracia você vai ter questões políticas. Essa é a natureza da democracia. Se você É não garantia, né? Se você não quiser política, vai pra... Você quer o Luís XIV, você quer o Xi Jinping, entendeu? E ele também não é accountable, né? Porque como você tira os caras? É impossível, né? Pra tirar ele, você depende do mesmo Congresso que não consegue passar nenhuma lei, sabe? E ainda tem esse problema aqui, né? Que o STF ainda consegue pressionar o Congresso. E é isso. Basicamente, ferrou, assim, a democracia no Brasil e no mundo, ela acaba ficando prejudicada por causa disso. Isso não é um problema exclusivo do Brasil, tá? No mundo inteiro, isso tá acontecendo em uníssono, assim, quase. A diferença é que nos outros países não se fala isso abertamente. O Flávio Dino, ele tá com essa mania, né, de falar abertamente coisas que você deveria deixar subentendidas. Então, essa daí foi um pouco longe demais. Lá nos Estados Unidos, eles estão passando pela mesma coisa. As casas são basicamente inúteis, não tem muita iniciativa legislativa. Lá, obviamente, eles não conseguem dilapidar o patrimônio, né? Porque o presidente é mais poderoso e é mais blindado do que no caso brasileiro. Só que lá o que tem acontecido é, cara, agora tudo é decreto executivo, cara. Exato. Desde o Obama, né? O Obama aumentou bastante o número de decisões que são feitas via decreto executivo. E aí gera um outro problema lá. Porque pra você revogar um decreto executivo é muito fácil, né? Sim. É só você, ter um outro presidente. E o Trump tá levando só ao extremo agora, né? Tá fazendo uma quantidade bizarra, assim, totalmente inédita de decretos. Então o Obama avançou muito e o Trump rapidamente já cortou tudo. E o Trump tá abusando em dobro, né? Tava avançando em dobro nas pautas dele. E o problema é volátil, é pouco consciente e é pouco democrático também. Muito pouco democrático. No caso da solução americana, que é o presidente ficar mais poderoso, na verdade... Ela ainda é mais democrática, né? Ela é bem mais democrática porque o presidente foi eleito. O que eu não entendo... Ele foi eleito e ele pode ser deseleito, né? Inclusive pela Câmara, que é melhor formada também lá nos Estados Unidos, né? Não, é pelo povo, fundamentalmente, né? Mais isso do que qualquer coisa, sabe? Sim, na próxima eleição ele pode não ser reeleito. Coisa que daqui a 4 anos ninguém vai votar se Flávio Dino deveria ou não continuar a ser o grande determinador de temas econômicos, sociais, etc. Regulador, entendeu? né? E aí lá nos Estados Unidos isso também tá gerando um problema, mas é muito menos crítico, né? Tem preocupações, e é engraçado, porque lá nos Estados Unidos, agora que o Trump tá, enfim, as pessoas têm preocupações que, esse governo está sendo muito pouco democrático. Sendo que aqui no Brasil a gente tem um dilema muito parecido, só que quem assume, né, quem pula na frente da bala, ao invés de ser o executivo, é o judiciário. Eu não entendo exatamente por quê, tá? Eu não sei se o executivo é muito desmoralizado no Brasil ou se os mecanismos para a deposição do presidente são muito fáceis. Cara, eu acho que é uma coisa muito contingente, assim. Eu acho que o Bolsonaro era um cara muito fraco. Ele não... o governo dele era fraco, ele não conseguia governar adequadamente. E aí acabou criando uma pressão pro judiciário ficar mais forte pra conseguir combater o Bolsonaro. Aí, dado que o judiciário, tomou esse esteroide no braço e ficou bombado, ele resolveu falar, quer saber? Dá logo o executivo inteiro pra mim, entendeu? Cara, eu não sei se essa porra nasceu com o Sérgio Moro também, mano. Sérgio Moro tem uma também, possibilidade muito razoável da Lava Jato ter ensinado pros juízes que, cara, você é mais poderoso que o mandatário, cara. Você pode literalmente degolar ele e acabar com o mandato dele. Então eu não sei exatamente o que aconteceu, mas, cara, no Brasil o executivo virou uma coisa simbólica, um corno manso. Tipo, o Lula só toma porrada e ele literalmente não faz nada. É um problema, óbvio, mas o Lula não consegue fazer nada, pô. A gente quer criticar ele, que até critica, né? Porque o Brasil tá indo pro cacete, mas... Exato. O nego fica falando... Eu vi um cara fazendo um comentário que era tipo, quem a gente gostava e quem não gostava. Aí o cara falou que a gente não gostava do Bolsonaro, a gente não gostava do PT, mas que a gente gostava do Lula. E a parada não é nem essa, que o Lula não faz nada, não tem nem como criticar ele. Exato. Tipo, as coisas que vão mal no Brasil, você não consegue nem correlacionar com o Lula. Tipo, o ovo tá caro. O que o Lula fez com o ovo pra tá caro? Nada, entendeu? É meio que... As coisas vão acontecendo e ele só vai tomando pico. É óbvio que a oposição parlamentar tem um papel muito poderoso nisso, mas eu não sei, cara. Eu sinto que... Cara, impeachment no Brasil tinha que ser mais difícil. Eu acabo pensando nisso. Tipo, eu não sei se... Eu não sou partidário do Collor, mas o Collor meio que tomou um golpe. Sim. Né? Não foi... A Dilma menos, mas... Também. Eu acho que o cara, hoje em dia, assume a presidência com medo, pô. Cara. E aí ele não tem condição de fazer nada. Eu acho que uma coisa que seria interessante seria ver como que era a relação entre o judiciário e o executivo na era, tipo, do Afonso Pena, assim, sabe? Ou na época do Juscelino Kubitschek e tal. O judiciário e o...
E o legislativo? Não, e o executivo. Porque, Pô, tipo, os se o caras iam do executivo... Supremo pra presidência, pô. O teu parente foi. O Epitácio Pessoa, né? Mas, por exemplo, se o Juscelino Kubitschek começasse a fazer várias coisas inconstitucionais, o Supremo ia começar a travar ele ou não? Sabe? Porque o que nos Estados Unidos está prestes a acontecer é o Supremo dar decisões dando poder ou não pro Trump, né? E aí tem a questão de que se o Trump vai aceitar ou não, sabe? Mas no Brasil, eu acho que se um presidente tentasse fazer o que o Trump tá fazendo, ele imediatamente ia ser travado pelo STF, sabe? Interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Mas, por exemplo, quando foi o Afonso Pena, eu acho, né, que fez a reforma no Rio de Janeiro. Quando ele fez aquela parada, ele provavelmente violou certos direitos constitucionais, sabe? De desapropriar as pessoas sem indenização. Sem dúvida, essa merda tava escrito na Constituição, por mais que... Pior que eu acho que não, pessoal. Cara, não é possível que aquilo não tivesse escrito, nem que fosse pra, tipo, indenizar os cafeicultores, tá ligado? Que Só você... porque, cara, é impossível isso não estar na Constituição de 1889. Ah, mas aí Porque tem- a escravidão no Brasil foi feita sem indenização, não é possível que isso não tivesse na cabeça dos caras, entendeu? É, mas aí você poderia argumentar que é propriedade regular, né? Pô, se tu fez um cortiço, meu irmão, você não tem a propriedade É. reconhecida, De fato. Mas o fato é... trator. Enfim, eu acho que, cara, Vale a pena tem estudar que, isso. tem que estudar isso, sabe? Quando, nos Estados Unidos, em 1930, quando a Suprema Corte estava querendo travar o Roosevelt mostrou os dentes pra ele, e a Suprema Corte se acovardou e deixou ele meio que atropelar os entendimentos constitucionais, e foram criados novos entendimentos constitucionais em cima disso. Uma coisa que eu penso, que é o Getúlio Vargas, né, também. Porra, seria um exemplo mais... Em 50 Ele aí. dissolveu o STF, reformou, tá ligado? Na Como década é que... de 50? É, antes até também, na transição do 30... Ele mudou a Constituição, mas não quer dizer que ele mudou o juiz. Entre né? 32 e 34 você tá falando, né? É, pô, nesse Exato, eu não momentos sei também. Cara, eu não conheço nenhum livro Entre 34 e sobre isso. 37, na real. É, sim, Eu não conheço nenhum livro sobre isso. pois é. Mas, cara, é isso, né? Tipo, o Flávio Dino, ele não tá errado no que ele tá falando. Tem um Não. problema, que é o governo que a gente tem, ele é o governo um governo muito específico, que tem um lugar, tem um povo, tem um grupo de pessoas, tem uma época, que é o governo que a gente tem, ele é baseado no governo dos Estados Unidos de 1790. Que é essa tripartição dos poderes, presidente, o Congresso, duas câmaras e tal. Só que, naquela época, era tudo muito diferente, assim, o voto não era universal, era um voto de um grupo de pessoas muito específicas e muito mais escolarizadas do que a média do Brasil tipo, nem se compara, assim, né? É. E aí, o Congresso, ele tinha que... A sociedade era mais simples também, então ela movia menos rápido, então o Congresso, ele tinha mais tempo de ter, tipo, debates pra entender a coisa e legislar. Não era uma quantidade absurda de inovações que estavam acontecendo, sabe? Mas sabe uma coisa interessante? Eu tava lendo o livro do Ross Douthat, ele fala literalmente, ele tem um coach literalmente assim, ele fala, os países latino-americanos, ele tava falando sobre impassividade, falta de eficiência dentro do legislativo, ele encheu a bola do legislativo, que é o verdadeiro garantidor da democracia, é o órgão mais democrático e o único órgão onde tem manifestação de oposição. Sim, e tipo, o legislativo, se você faz a genealogia do governo que a gente tem hoje, o legislativo que a gente tem é meio que descendente do parlamento inglês, sabe? Que é quem lutou e derrotou o rei, sabe? Mas a parada ele fala literalmente assim, só que agora o parlamento americano não é muito útil, na verdade. O Senado americano definitivamente não é útil. O Congresso americano tem um debate muito razoável, tem um debate muito... se ele é útil de forma legislativamente. E ele fala que os países sul-americanos tentam aplicar o modelo americano há mais de 100 anos, né? Sim. E aqui nunca deu certo. E ele fala, e ele coloca justamente... E aí tem que haver... Eu não conheço tanto de história da democracia da América Latina, mas que momentos de ditadura na América Latina são quando o parlamento se torna inútil, cara. Que, tipo, virou uma coisa supérflua, alguém vai falar, porra, então vem daqui. Então que se dane, né? Foda-se, eu pego aqui, então, sabe? E aí, a gente tá vivenciando isso no Brasil, cara, me deixou até meio temeroso pra, tipo... Total, cara, mano. a gente... Porque o espírito antidemocrático tá vindo dos dois lados. Ele tá vindo do STF e do Bolsonaro, né? Exato. Tipo, exato. De formas articulações Diferente, muito muito diferentes, diferente. né? Uma é bem mais ríspida, né? Violenta do que... Violenta, eu digo na linguagem, né? Do que a outra, né? As duas são democráticas, mas... Cara, essa porra me botou pra pensar. Eu fiquei, cara, se a gente não votar melhor em 26, mano... Mas é impossível votar melhor, né? É. Porque aquele negócio... Esse sistema foi pensado pra tipo, puritanos... descendente de ingleses que tinham uma tradição parlamentar de décadas, séculos, né? E com terra, tá ligado? Então tinha o voto censitário em 1790. E a democracia americana tá passando pelo mesmo problema que a gente tá passando também.
Ou seja, se nem nos Estados Unidos essa porra tá dando certo, caralho, no Brasil como é que vai dar certo, mano? É. Se nego vota no Marcos Duval, nego vota no senador Cleitinho, nego vota no Tiririca, nego vota no Janones, entendeu? Vota no sobrinho da Dilma. Sabe? É isso, é Eu tipo... odeio o Pedro Rousseff. Cara, os governos... É uma coisa que eu sempre falo, porque isso ficou muito claro pra mim lendo coisa. Nego antigamente sabia que o governo ele tinha que ser compatível com o povo, sabe? E aí a gente esqueceu isso no século XX, principalmente. Falou, não, o modelo dos... Olha os Estados Unidos como ele é muito foda. Vamos copiar o modelo deles igual no Brasil, por pressão deles também, né? E aplicar aqui, tipo, mano, o Brasil é muito diferente dos Estados Unidos. O povo é diferente, a história é diferente, tudo Cara, é diferente. A gente tinha que ter uma versão... Tinha que ter uma mais versão retardada. mais retardada, mano. Tinha que ter Do uma versão governo mais americano. retardada da República Americana. Aí eu comecei a ficar preocupado. Eu falei, cara, se tiver mais um ciclo de parlamentares que for um bando de burro e bandido... Que cara, vai ser o caso, com certeza. vai ser o caso. E aí, tipo, a tensão também fiscal no país aumentando, né? Isso é uma coisa que as pessoas subdimensionam. Não, e eu vou botar um fator a mais, né? Os stakes estão ficando mais altos, porque o Trump ele tá mostrando uma possível saída nos Estados Unidos. Então, é aquele negócio. mais ou O menos. catolicismo na Espanha, ele era diferente em 1450 e 1550, entendeu? Porque em 1450 não tinha ameaça protestante. Em 1550 tinha. Então, com a ameaça, os dois lados ficam mais agressivos, entendeu? Cara. Então, o Trump ele tá fazendo a reforma protestante lá, e aqui a gente pode passar pela contra-reforma do judiciário, assim. Mas entendeu? pra mim, o Trump ainda não encaminhou uma solução verdadeira pra essa porra. Tipo, a gente tá vivendo não êxtase, né? Cara, é só uma questão de... Se o Trump falar pra um juiz mandar o juiz se fuder, ele, parabéns, você tem a sua reforma, a sua revolução protestante aí, entendeu? Mas aí entra na nossa distinção, que o nosso executivo vem mais de baixo ainda. Sim. Lá nos Estados Unidos é como se o executivo fosse o nosso judiciário. Mas é isso, é só ameaçar E e o entrar. judiciário deles fosse o legislativo. Mas o nosso executivo legislativo. americano, ele tava fraco também no Joe Biden, né? E no O quê? próprio... O executivo. E o próprio- porque o Biden era um velho, né? Sim, mas o próprio Trump no primeiro mandato dele também foi fraco. O Obama, muita gente fala que foi fraco Foi também, fraco. apesar do... Sabe? Tipo, os Estados Unidos não tava num caminho tão diferente do que a gente tá hoje. A parada é que o Trump, ele tá conscientemente querendo fazer uma coisa diferente. Não parte dele, tá? Parte de intelectuais, assim, conservadores e tal. Só pra deixar bem claro. Mas... Que tomaram conta do judiciário em grande medida. Então, tem um conceito lá nos Estados Unidos que eu tava falando justamente isso, que é o judicial constraint, né? Que é a ideia de que, cara, os juízes não deveriam interferir em tudo. Eles poderiam, né? Na prática, Sim. eu sempre falo essa porra, sempre que alguém pede conselho, por que eu... E a direito o que faz? Direito? Cara, tem a realidade do mundo material, assim, ou das formas, né? As mônadas. Abaixo tem uma realidade imperfeita do direito. Compreende tudo é jurídico, entendeu? Se o juiz quiser, se ele arrumar uma brecha pra intervir, né? No Brasil tem a brecha, né? Eu falei uma brecha, que era das lacunas, mas Exato. ele também tá falando da DPF. Exato. O judiciário só responde se Provocado. provocado.